مرحبا بكم بقطر قناة بير تي في. Bem-vindos ao Catar, onde no país e no mês da Copa do Mundo viemos ver pombas. Isso mesmo, mas não são quaisquer pombas, são algumas das espécies mais raras do mundo, criadas pelo nosso amigo Sheikh Mohammed Nassar, do Dodo Park Project. I saw 25 new species of doves in 1 hour. Então embarque com a gente nessa aventura do outro lado do mundo, conhecendo um pouco desse lugar incrível no maior estilo Bird TV de sempre. Oh my God! Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. E a nossa viagem começa em Copenhague, depois de uma Eurotrip incrível, visitando alguns dos melhores criadores do mundo em 9 países diferentes. Visitamos criadores na Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Áustria, República Tcheca, Eslováquia e por último Dinamarca, de onde partimos agora para a nossa aventura no Oriente Médio. Os vídeos dessa Eurotrip em parceria com a Nova Unigem e Anilhas Capri vocês verão em breve aqui no canal, mas antes bora aproveitar o clima de Copa do Mundo e conhecer o Catar. Esse McDonald's tá parecendo o Voyage do Beto, olha só. Uma zona. Não, meu Voyage tá lindo perto disso daqui. Que é isso, meu? Isso parece uma sucata. Galera, olha o hostel que a gente tá ficando aqui na Dinamarca. Legal, né? É, mano. Corre, Beto! O cara tá derrotado, ó. Galera, olha só que engraçado, a gente tava passando na imigração aqui, saindo da Europa, né? E aí tava uma fila bem grande, veio uma mulher e perguntou: quem tá indo pra Doha? Aí só eu e o Beto levantamos a mão. Todo mundo já ficou olhando, né? Nossa, olha os caras indo pro Catar. Pois é, aí fomos passar lá no cara, lá que dá o carimbo no passaporte, ele perguntou: por que vocês estão indo pro Catar? Aí eu falei: ó, to see some birds, pra ver algumas aves. Todo mundo começaram a rachar o bico, assim, falando: mano, vocês são brasileiros, estão indo pro país da Copa pra ver passarinho? Thank you, bye bye, tchau. Andrei, Beto. Ok, Ok. Aí, Beto, alguém já pegou você de motorista no aeroporto? Não. Olha lá. Legal. Ah, very nice.
De um albergue de $20 na Dinamarca, diretamente para um hotel 5 estrelas no Catar. A gente chega até a duvidar se o Sérgio Malandro vai receber a gente no saguão. Mas, para nossa sorte, quem nos recebeu foi o gerente Almato, que a pedido do Nassar preparou um quarto especial para nós. Nice to see you. Nice to see you. Nice to Welcome meet to you. Doha. Thank you so much for choosing our hotel. Thank you. Welcome to Qatar. Thank you for It's a good receiving pleasure to apologies have for you. my clothes. Tourists. Okay, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Yeah? Okay. Okay. Welcome to Doha. Thank you. Thank you. Olha só, Beto. Que legal. Yeah, this room, Mr. Muhammad. Ah, olha lá. Com as nossas fotos, não acredito. Olha só. That's so cool. Olha aí, galera, que legal o presente de Nassar. If you have some questions, we can go. Galera, dá pra acreditar nisso. Teve até bolo com as nossas fotos e um buquê de flores pra nós. Até parece que esses moleques são importantes, né? Olha quem tá chegando aqui, André. Veio aqui, ó. Pera aí, galera, eu explico. Esse aí é o nosso amigo Mark DeClain, um dos maiores criadores do mundo, mestre na criação de tucanos e araçaris. Na semana passada estivemos visitando o criadouro dele na Holanda, que aliás é um dos melhores que eu já vi na vida e que vocês também poderão conhecer em breve aqui no canal. Resumindo, o santo bateu tanto que de última hora ele veio com a gente pro Catar, tornando esse lugar uma verdadeira curva de rio. O cara realmente ama nós, hein? Olha lá. Com a nossa turma formada, é hora de conhecer um pouco sobre o Catar. Esse país árabe, localizado em uma pequena península no Oriente Médio, deixou de ser uma vila de pescadores que vivia da extração de pérolas para se tornar um dos países mais ricos do mundo, depois da descoberta de uma grande reserva de petróleo e gás natural, que potencializou sua economia e transformou rapidamente essa região desértica em um país com construções monumentais de tirar o fôlego. Andando pela capital Doha, é possível ver esse contraste histórico entre presente, passado e futuro, que vai de embarcações típicas no Golfo Pérsico e mercados tradicionais como Souk Waqif, até os arranha-céus da West Bay e os shoppings de luxo que estão por todo lado. Olha só, galera, eu não sei nem como explicar isso, mas nós estamos aqui na Qatar Mall, que é uma espécie de complexo de shoppings e de loja de luxo, e a gente tá sentindo uma temperatura aqui fria, vamos dizer assim, né? Porque tá o quê? Uns 20 graus aqui, né, Beto? Aqui, É. mas ali lá fora tá. Lá fora. 35. Do outro lado da rua, 35. Pois é, porque tem ar-condicionado ao ar livre. Dentro dessas caixas aqui, ó, liberam ar-condicionado. Então, olha, não dá nem pra explicar. Isso daqui é realmente incrível. O país árabe, com aproximadamente 3 milhões de habitantes, cuja população é majoritariamente formada por imigrantes, é oficialmente chamado de Estado do Catar e corresponde a um emirado comandado pela família Al Thani, a mesma que ajudou a salvar as ararinhas azuis da extinção. Toda essa riqueza cultural e econômica fez com que o Catar fosse escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022, atraindo os holofotes do mundo para esse pequeno grande país que estamos conhecendo agora. Então vocês devem estar se perguntando o que, além disso tudo, me trouxe até aqui em plena época de Copa do Mundo. Não foi o pombo Richarlison que brilha com a camisa da nossa seleção, mas sim os pombos do nosso amigo Nassar bin Mohammed Al Jabbar, um dos maiores criadores de columbiformes raros do mundo. Ele possui um projeto chamado The Dodô Park, cujo nome faz referência ao famoso Dodô, uma espécie da família dos pombos originária das Ilhas Maurício, completamente extinta no século XVI, por conta da ação do homem apenas 100 anos depois de sua descoberta. Com o objetivo real de conservação, o Nassar cria mais de 20 espécies de columbiformes aqui no Catar, para evitar que o mesmo aconteça com essas espécies tão especiais futuramente.
مرحبا بكم بقطر قناة بير تي بي وسعيد بشوفتكم هنا بقطر وزيارتكم لي فأتمنى بعد لكم قضاء وقت ممتع في رحلتكم إلى البرازيل وشكرا مرة ثانية. A nossa visita ao criadouro vai ficar para amanhã, pois antes precisamos provar alguma comida típica aqui no Catar em um dos restaurantes favoritos do Nassar. Logo pela manhã, acordamos dispostos a imergir na cultura do Catar, então pensei que não existe lugar melhor para isso do que o famoso Souk Waqif, considerado o coração de Doha. Os souks são muito tradicionais nos países árabes, principalmente no norte da África e aqui no Golfo Pérsico. Aqui, por exemplo, era o local onde os beduínos comercializavam suas mercadorias, como ovelhas, cabras e lãs, para trocar por itens essenciais. Até a década de 70, as águas do Golfo Pérsico chegavam até o souk, e como o mercado costumava ser inundado com a maré, os comerciantes trabalhavam em pé, em barracas improvisadas. Daí o nome Souk Waqif, onde o Waqif significa em pé em árabe. Meus amigos, Bird TV também é cultura, viu? Se a intenção era imersão cultural, nós conseguimos, pois andando pelas vielas do Souk nos sentimos verdadeiramente daqueles filmes tipo Aladdin, sabe? Tinha loja de tecido, especiarias, vários doces, incluindo chocolate feito com leite de camelo, vários pet shops que vendiam aves e, principalmente, uma grande parte dedicada aos falcões, uma tradição milenar que marca forte presença na cultura do Catar. Aí galera, numa simples loja aqui no Catar, tem alguns falcões aqui, ó. Sabe quando você vai no shopping e deixa a criança num lugar que tem um monte de brinquedo? Aqui eles deixam um falcão, ó. Entre tantas lojas especializadas que comercializavam itens de atrelamento, até mesmo falcões, encontramos um hospital veterinário exclusivo para eles, que mostra o quanto essas aves são adoradas por aqui. O hospital estava lotado, tinha até uma sala de espera para falcões com um painel de senha para controlar os atendimentos. Foi incrível ver como eles chegam com os falcões numa boa, igual chegamos com cães e gatos no Brasil. Além disso tudo, tinha um pequeno museu anexo ao hospital, contando um pouco dessa tradição que hoje é considerada patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Muito legal, né? E não está escrito quanto os indianos gostam do Brasil. Agora vamos provar mais uma comida bem diferente aqui no Catar, né? Olha só. Como sempre, Mac, patrocina nós. Tipo, a gente pode fazer um meme com o shake e sem o shake. Tá ligado? Estamos aqui, André e Mark. A gente acabou de sair do... Como chama o lugar?
Qatar. Qatar, yeah. And we are with, how your name, friend? My name is Anwar. Anwar, yes. I'm from Bangladesh, Bangladesh. but it's my favorite team is Brazil. Bangladesh, you have some stuffs with Brazilian Yeah, football, soccer? many people, we are lots people like supporting in Brazil. Yeah, Yeah. Woo. Sorry, man. Okay, in the television is small, yeah. The players are small. E antes da nossa visita ao criadouro do Nassar, perguntei para ele no carro se poderíamos realizar o nosso desejo de vestir a roupa tradicional do Catar, para entrevistá-lo assim no dia seguinte. Confesso que na hora fiquei com um pouco de receio, de parecer desrespeitoso ou algo do tipo, mas não tinha como vir para o Catar e não usar essa roupa, né? Para nossa surpresa, o Nassar ficou tão contente com a ideia que levou a gente na mesma hora em uma loja para fazer essas roupas, com o melhor material da região, segundo ele. O resto não preciso nem falar, né? Até anotei os nomes para contar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro medimos a tobe, a principal peça do vestuário árabe, que é esse vestido branco de manga comprida. E pelo jeito do Beto vai sair pela metade do preço, né? Depois experimentamos a gafia na loja ao lado, que é essa pequena touca branca usada para prender o cabelo e manter o gutra no lugar. Inclusive, um dos estádios da Copa do Mundo, o Alto Mama, teve seu design inspirado na gafia. Já o gutra é esse lenço que os homens usam na cabeça e podem ser de várias cores com muitos significados, mas optamos pelo tradicional branco. Por fim, o wagal, que é uma espécie de corda com duas voltas feitas de lã de camelo ou ovelha que fica em volta da cabeça. Dizem que antigamente era usado pelos beduínos para amarrar os pés dos camelos para que eles não fugissem. Interessante, né? O Nassar apressou a galera para que as roupas fiquem prontas até amanhã, antes da nossa entrevista. Fala se não vai ser legal entrevistá-lo com a roupa tradicional do Catar. I buy a machine to take oil off the cloud. I become rich. E agora, finalmente podemos conhecer o criadouro do Nassar, que fica no outro extremo do Catar. Isso mesmo, galera, em plena madrugada atravessaremos o deserto para conhecer a sua criação. Mas o que é mais uma horinha no deserto para quem já cruzou metade do mundo para ver essas aves, né? Acho que é a primeira vez que visito um criadouro de madrugada, ainda mais no meio de um deserto, que deixa a nossa experiência mais incrível ainda. Quando falamos em pombos, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é daquelas aves super comuns que estão em todas as ruas e praças do mundo, chamadas até de praga por alguns. Inclusive, aposto que a maioria de vocês também pensaram nisso antes de clicar nesse vídeo. Mas é vendo uma matreirão de patas amarelas como essa, ou uma pomba de Nicobar, que tudo muda e faz qualquer pessoa olhar com outros olhos para esse grupo tão especial, colocando até minha preferência por psitacídeos em absoluto xeque. São mais de 20 espécies reproduzidas com sucesso aqui no Dodô Park, muitas das quais eu nunca tinha visto na vida. Olha que bicho
bicho lindo, cara. Yeah, the same kinds from Philippines. Lindo, olha a asa, né? O detalhe. Eles são muito diferentes da bronze wing normal. Look a little bit like the Tilinotis Ô Betinho, por que essa ave aqui que você tá vendo aqui é especial? Você ficou aqui impressionado com o que você tá vendo? Porque veja, das pombas de semente, a gente tem as que a gente chama de bronze wing, mas as bronze wing são duas espécies. Essa é uma espécie mais rara que a gente chama de Paps elegans, que ela é menor, mais coloridinha. E é muito difícil de ver em coleções, em criadouros, né, mundão afora, diferentemente da outra. Né? Então ela é um pouquinho mais colorida do que a bronze wing comum. Então aqui a gente tá vendo a Paps elegans, diferente da Paps chacopteros que tá aqui, ó. E essa é bem rara. Essa sim, essa já é um pouco mais comum, mas para nós as duas são raríssimas, né? No Brasil não existe mais criação dessas bronze wings, né? Nasser, this is very special one, yes? Yeah, but I import them these birds from Europe. I know many breeders in the Europe have these kinds. Okay. Yeah, okay. but it's also all the birds is rare because it's not allowed in my country. And did you breed then? Last years I breed, but this is a new bear. Maybe last 4 months I import them. Okay, nice. Yeah, thank you. Entre as espécies mais incríveis, eu também gostaria de destacar a pomba de Nicobar, Caloenas nicobarica, o parente vivo mais próximo do extinto dodô, que também inspirou o nome desse projeto. Essa espécie impressiona pela aparência exótica, possuindo algumas penas no pescoço que parecem um cabelo, além da coloração brilhante nas asas que dispensa comentários. Oh my god. I have two colors, red and black. Eu achei que tinha acabado. You can come inside. Inside? Ok. Um viveiro Andrei, de Nicobar. Vamos gravar lá dentro, Vamos. explicando sobre? Tá, agora estamos impressionados mais ainda, né, Beto? Andrei, porque isso aqui que a gente tá vendo é algo que é inimaginável para nós. É um grupo, é um dos grupos do Nassar de jovens de pombo Nicobar. Essa pomba de Nicobar tem um contexto muito interessante, místico, porque é a pomba viva hoje, né? E parente do dodô, que é aquela ave extinta das Ilhas de Maurício. Então, ver esse grupo todo aqui é muito interessante, porque não é comum se ver tantas pombas de Nicobar no mesmo local. E um dos segredos da reprodução das pombas de Nicobar é justamente ter elas em bando. Por isso que no Brasil não tem muito sucesso, porque não tem muitas, né? A gente encontra uma ali, uma lá, as aves um pouco mais velhas, então com uma dificuldade de voo. Então o Nassar ele reproduz muito bem, justamente pelo fato de conseguir ter esse manejo assertivo, né, em relação a essa espécie. E o legal é que o próprio nome do projeto dele, né, que é The Dodo Park, remete a essa espécie, né? A prima extinta delas. Então Legal. eu tô extremamente surpreso de ver essa coleção de pombas. É certamente a maior coleção de pombas elitizadas de do mundo, né? Do mundo inteiro. Isso aí. Né? Tá merda. E além das duas subespécies, o Nassar também possui a mutação de Nicobar, talvez uma das únicas conhecidas no mundo. Dá pra acreditar? Outra espécie que merece destaque é a Treron de patas amarelas, Treron phoenicoptera, uma das aves mais lindas que eu já vi na vida. Originária do subcontinente indiano, é a sua coloração que mais impressiona, fazendo a gente pensar seriamente em criar essas aves um dia. Acho que nem precisamos perguntar para o Nassar qual a sua espécie favorita. Cuba Cuerdo, Blue Cuerdo, Cuba. A pomba perdiz de Cuba, Starnuena cyanocéfala, é a única espécie do gênero e infelizmente está criticamente ameaçada de extinção, devido à perda de habitat e à caça predatória. Quando perguntei para o Nassar quantos filhotes ele tinha criado na última temporada, essa foi a resposta, fazendo valer a importância desses criadouros para a conservação das espécies. I have this year's 17 youngs and I have 16 birds. Start this year's breeding
maybe next year I have to bring more. And my dream to back again in Vancouver. You know, this is hard work every day. Check the can, check the good water and food. Study a lot. Yeah. O mesmo ocorre com as pombas de Santa Cruz, Pampusana sancticrucis, nativa das Ilhas Salomão e Vanuatu, que apesar de bem tímidas e ligeiras, consegui pegar algumas imagens. Nesse momento, enquanto edito esse vídeo, Nassar me mandou essa imagem de um casal de Santa Cruz se acariciando no ninho, um ótimo sinal para o início da reprodução. Outro fato que chamou nossa atenção é que enquanto os criadores na Europa se preocupam em aquecer as aves durante o inverno, aqui ocorre justamente o contrário, já que a temperatura pode facilmente passar dos 40 graus. Apesar de ser uma estrutura simples, os viveiros são bem grandes e alguns são climatizados. O Nassar também contou pra gente que essa é uma estrutura provisória, já que seu grande sonho está saindo do papel. Quem sabe em breve a gente volta para mostrar o novo Dodo Park para vocês. Gosto assim. I have a new thing. I saw 25 new species of doves in 1 hour. Yes. In a desert. Thanks for this. 36 species and subspecies more. Agora o vídeo ficou legal mesmo. Yeah, Sunday not weekend. Only Friday and Saturday. Nesses dias que passamos no Catar, também aproveitamos para visitar os museus, que são cartões postais do país e parada obrigatória para os amantes de história como eu. Primeiro visitamos o MIA, que além de uma arquitetura incrível, possui o maior acervo de arte islâmica do mundo, contando cerca de 1.400 anos de história em 3 continentes diferentes. Depois conhecemos o Museu Nacional do Catar, que foi inspirado na famosa rosa do deserto, uma formação mineral típica da Península Arábica que se parece muito com uma rosa. Lá dentro tivemos uma experiência totalmente sensorial, com projeções incríveis nas paredes, que junto com um rico acervo de objetos históricos e animais taxidermizados, contam a história da vida que conhecemos hoje desde o início. É realmente incrível a forma que o Catar preserva suas raízes históricas, sem deixar de mirar no futuro, e esses museus são o maior exemplo disso.
Depois de mais um belo jantar com o Nassar, seguimos para buscar as malas no hotel e vestir a nossa roupa tradicional do Catar. Agora sim estamos preparados para a nossa entrevista. O Nassar escolheu um lugar bem especial para a gente fazer a entrevista, mas como iremos entrevistá-lo sem saber árabe? Não se preocupem, galera, quando o assunto é passarinho, nós sempre falamos a mesma língua. Pessoal, nós estamos aqui com o Nassar em um local especialmente escolhido por ele para a gente conduzir essa entrevista muito importante, né? Para conhecer um pouco dessa paixão que ele tem pelas pombas de fruta, né? Pelas pombas especiais que ele cria aqui no Catar. Então, ele trouxe a gente aqui nesse local maravilhoso, né? Para a gente começar essa conversa. Assalamu alaikum, Nassar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Nassar. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much to receive us here in Also, Qatar. you are welcome. Yes, we spent a very nice days with you in this Thank beautiful country. Thank you very much. You And are welcome. I would like to ask you, why doves? Yes. Okay, I can answer but Arabic language because Okay, please. thank you to make the Qatar uniform. Okay, it's a pleasure for us. Yes. Honor. Yeah, I can answer for Arabic language and I make the translate Okay. to Portuguese. Why doves? Because that family is mean the Columbidi family. عائلة الحماميات وهي تنقسم لقسمين يمام وحمام. فبعد او عدم التركيز على هذه العائله في يعني الفترات الملحوظه من هذه السنوات اللي احنا نعيش فيها، بعد الجانب يعني الحفاظ على هذه الطيور مثل الصيد الجائر او الاتجار الغير قانوني او المخاطر والكوارث الطبيعيه. فما شفنا أحد مركز على الحفاظ عليها، كمنظمات قليل العدد اللي تركز على عائلة الحماميات، لكن تحركنا لشغف أعيشه من الصغر في هو حب الطبيعة، كانت في طيور أو حيوانات أو نباتات. فتركيزي على عائلة الحماميات لأنها عائلة متشعبة تضم عدد كبير من الأنواع والأصناف. يعني اهتمامي أكثر لدراسة سلوكياتهم بالأسر والمخاطر اللي تواجههم في الطبيعة أو بالأسر ووضع الحلول لها. استخدام التكنولوجيا، احنا نعيش في زمن متطور ودائم بالتطوير في التكنولوجيا، فاستخدام التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على هذا الموضوع في الحفاظ على هذه العائلات إذا كانت أو الجنس من عائلة الحماميات. I know I used to breed fruit doves and pigeons, and I want to question you about your project called Dodo Project. Yes. And Dodo is Yes. a kind of extinct animal close relative to doves. Yes, because the dodo is extinct on the world. And the same the family from pigeons and white pigeons and doves. Columbidi. Yeah, Columbidi family. And you can talk about your project? I answer Arabic. Yeah, okay, please, yeah. مشروع حديقة الدود طائر الدودو أو مشروع دودو بارك هو مركز تكاثر لعائلة الحماميات، كانت اليمام أو الحمام. والمشروع يهدف لعدة أقسام، منها الحفاظ على هذه الطيور، عمل جداول إحصاء، عمل قواعد بيانات لهم، إيجاد الحلول لهم، واستخدام مثل ما قلت من شوي تكنولوجيا في التكاثر وغيره، ووضعها للجمهور. يعني يكون مشروع تعليمي وثقافي في نفس الوقت، ووجهة سياحية لأي أحد يعني يزور هذا المشروع الفريد من نوعه. Okay. It's a unique project. Okay. Yes. Nice. And everybody in the world pay attention in projects like yours. We spent a very nice days in Qatar. Yeah.
Muito obrigado, Andre and Vito. Primeira vez que brasileiros vêm a Qatar. Gosto muito do Brasil, sorry, e fiquei feliz capiram me visitar. I think training now. No, it's shukran. Afwan. Shukran. Afwan. Very much. Muito obrigado. Yeah. And we have some. Special gift for you. Yeah. Thank you. Okay, because we have very nice partners in Brazil, Yes. sponsors. Give the opportunity to come here, and spend this for the Yes. wonderful days. Thank you a lot. Okay, it's for you. Please open. Dun, 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 dun. Oh, the back. Yes, Okay. a special ring for you. Remember this day. Thank you a lot. Mr. It's a gift from Anilhas Capri and Unigen Lab. Yeah, Unigen Lab. Thank Yes. you again. Okay, and here we have a very nice calendar. It's in German because who Okay. we send for you Yeah. is Alena Winner. Yeah, Yes. yes. Thanks. Our friends and a magazine for Papuski. Yeah. It's in Czech Republic, but Yes. we can understand. We Yeah. keep the promise to Thank deliver you. to you this. Thank Yes. you. Well, but we are in Qatar. I need to do the last question, of Yes. course. Who will win the Qatar World Cup world? I hope to Qatar. Okay. In the second place, Brazil. Brazil. Okay. Yes. Thank you very much, Nassar. You are welcome. Muito Shukran. obrigado, muito obrigado mesmo. You are welcome. Wonderful. Muito obrigado. Okay. Very nice. Para quem deseja conhecer um pouco mais desse trabalho, fica a dica para seguirem o Nassar no Instagram. Por lá vocês poderão acompanhar um pouco mais desse incrível mundo das pombas, através de fotos, vídeos e muita informação bacana. E mais uma vez, olha onde os passarinhos nos trouxeram, galera. Mais um criadouro, um país, uma cultura e novos amigos que conhecemos pelo mundo através dessa paixão pelas aves. Nesse vídeo, tentei transmitir um pouco disso tudo para vocês, para que se sentissem junto conosco nessa aventura. E se preparem, em breve vocês poderão embarcar com a gente na maior aventura de todas, conhecendo alguns dos melhores criadores do mundo em parceria com a Unigen e Anilhas Capri. Esse é o nosso mundo. Massalama Asdikal. Fiero. Me visitar. Okay.